Oi pessoal, então vamos retomando os nossos estudos sobre o metabolismo de carboidrato e agora a gente chegou no glicogênio. O glicogênio tem uma função importantíssima dentro do nosso metabolismo de animais como reserva de energia, como a gente já viu em bioquímica estrutural. Bom, mas hoje a gente precisa entender por que, como vai acontecer a síntese e a degradação de glicogênio, quais são as condições que isso vai determinar para o organismo. Basicamente a gente vai falar de animais superiores, tá? Nós. Então vamos lá. Revendo ou fazendo novamente um resumo daquilo e do papel da glicose e da glicose 6-fosfato dentro desse metabolismo, a gente vê que a glicose 6-fosfato tem um papel central em várias rotas de síntese ou degradação ou do metabolismo de carboidratos. Então, ou vem para a produção de energia, entra no ciclo do ácido cítrico, produz toda aquela quantidade de ATP, ao mesmo tempo que aminoácidos, lactatos e outros precursores, como a gente viu, piruvato, podem seguir um caminho inverso e chegar à glicose 6-fosfato, que pode vir servir para a homeostase de glicose para esse organismo, ainda ser sintetizada ou ir para a rota da via das pentoses ou seguir para a síntese de glicogênio. E esse glicogênio pode quebrar para fornecer energia, para fornecer glicose, para fornecer ribose. Então, vamos estudar como isso acontece dentro do metabolismo do glicogênio. O que é o glicogênio? Relembrando o que é o glicogênio que a gente já viu em bioquímica estrutural. Ele é um polissacarídeo de reserva que está presente em bactérias, fungos e animais e está concentrado no fígado e nas células musculares. E a gente sabe que o fígado é onde é o responsável por transformar isso em energia se for o necessário, e quando tem glicose sobrando, ele reserva como glicogênio. E no músculo é a fonte de energia que o músculo precisa para a atividade, né? Rápida. E as enzimas para degradação também estão nas células do fígado e do músculo. E da mesma forma que outras rotas metabólicas, a síntese e degradação acontecem por vias separadas. Vias são enzimas completamente diferentes, diferentemente da neoglicogênese ou da gliconeogênese, que compartilha algumas etapas, a síntese e a degradação do glicogênio não vão compartilhar etapas. Serão feitas por enzimas diferentes, tá? No mesmo local celular, mas por enzimas diferentes. Então, o glicogênio, como a gente vê, é uma molécula extremamente ramificada. Aqui em roxo estão os pontos de ramificação. E aqui esses azuisinhos são os finais não redutores. Nós vamos relembrar um pouquinho disso, tá? Dessa característica e dessas funcionalidades do glicogênio. O que é um final não redutor? Os açúcares são compostos por poliálcoos ou policetonas, vocês se lembram? E aquele carbono, que era o carbono da função aldeído ou cetona, eles são o carbono anomérico. E se eles estiverem livres, eles podem ser oxidados. Então, a gente chama de um final redutor. Pode sofrer uma oxidação. E naquelas moléculas em que esse carbono anomérico está ocupando ou fazendo a ligação com o açúcar seguinte, ele vai fornecer, portanto, uma terminologia não redutora, que é esse aqui. Esse é o carbono anomérico, é o carbono da função. E ele está ligado com o outro carbono do outro açúcar através de uma ligação alfa 1,4. Vocês se lembram? Que dão essas ligações lineares para os açúcares. E tem ainda a possibilidade, principalmente no glicogênio, que é uma molécula extremamente ramificada, as ligações ramificadoras, que são formadas por essa ligação alfa 1 desse carbono com o carbono 6 da outra molécula de açúcar. E, portanto, ficam em níveis diferentes e, por isso, a ramificação. Então, o glicogênio tem extremidades não redutoras e aqui vai seguindo em direção à extremidade redutora, como a gente vai ver onde isso vai terminar dentro da síntese do glicogênio.
Bom, é uma molécula extremamente ramificada porque a quebra do glicogênio acontece a partir dessas extremidades não redutoras. Portanto, quanto maior o número de extremidades não redutoras, maior e mais rápida é a disponibilização de glicose para o organismo. Então, eu tenho várias pontas para que essas enzimas possam começar a agir, ao invés de uma única ponta sendo liberada a glicose por vez, uma por vez. Então, com várias ramificações, há a possibilidade da gente liberar muitas glicoses ao mesmo tempo, quando existe uma demanda por essa energia. Daí essa funcionalidade estrutural do glicogênio e a importância dele ter todas essas ramificações. Mobilizar muito mais rapidamente, disponibilizar muito mais rapidamente glicose para o organismo. Como é que vai acontecer a degradação do glicogênio? Como eu falei, a partir dessas extremidades não redutoras. Então, essa extremidade não redutora é que vai ser liberada através da ação de uma enzima que se chama glicogênio fosforilase. Fosforilase porque nesse caso aqui, a gente vai ver como isso acontece, o açúcar que sai com um grupamento fosfato e esse fosfato sai na posição 1, portanto sai glicose 1-fosfato e a cadeia de glicogênio fica diminuída de um resíduo, então é glicose N-1 resíduos, tá? Como que acontece isso? Isso acontece, eu vou mostrar aqui esse esquema que tem no VOIT, através de um cofator de um grupo prostético que está no sítio ativo da enzima, que é a piridoxal 5-fosfato, PLP. Essa piridoxal, ela é a forma biologicamente ativa da vitamina B6, que está em carnes, levedura de cerveja, a cerveja é muito nutritiva, leguminosas, feijão, ervilha, nozes, sementes, na fruta, a principal fruta que tem vitamina B6 é banana, e nos peixes, por exemplo, no salmão e na truta. Bom, como é que esse piridoxalfosfato vai facilitar essa reação no sítio ativo da enzima? A gente vai ver isso aqui. O glicogênio, que N resíduos de glicose, com esse fosfato aqui do meio aqui, ó, aqui está o piridoxalfosfato, esse azul aqui é a representação da enzima. E esse grupamento BH+, também é um dos resíduos de aminoácidos que estão nessa enzima. Então, o que a gente tem aqui? O glicogênio tem esse final não redutor e essa quebra da reação vai justamente acontecer na ligação alfa-1,4. Então, esse fosfato aqui que está na solução vai promover essa quebra através desse transporte de elétrons, como a gente está vendo aqui, e vai facilitar, então, que essa quebra aqui, ó, essa é a primeira etapa, tá? Então, esse par de elétrons do oxigênio vem para esse último carbono, ou o carbono 1, que é onde está tendo a ligação 1,4, com o 4 daqui, e aí esse transporte de elétron vai promover a formação dessa cadeia aqui de óxion, de íon óxion intermediário, que tem essa carga parcial positiva, que vai ser agora ocupada nesse carbono 1 pelo fosfato. Então, aqui está o glicogênio com uma unidade -1 e através da ação dessa piridoxalfosfato, esse fosfato da solução passa aí a se ligar na posição 1, onde estava acontecendo a ligação com o açúcar da molécula de glicogênio. E aí a gente tem a formação aqui, portanto, do glicogênio diminuído de uma glicose e a liberação aqui da glicose 1-fosfato, ok? Então, para resumir isso aqui, ó, tá nessa imagem toda aqui, ó. Então, o glicogênio chega aqui, etapa 1, etapa 2, a etapa 3 que a gente vê é a
liberação, portanto, da glicose 1-fosfato e o glicogênio aqui sendo diminuído de uma glicose, ok? Isso vai acontecer nas ligações alfa-1,4, mas vocês lembram que o glicogênio tem ligações alfa-1,6. Aí vai ter que entrar em ação uma outra enzima, uma enzima desramificadora. Então, aqui vai acontecendo a ação da enzima. Quando chegar aqui, ó, 4 resíduos próximo dessa ramificação, entra em cena essa enzima desramificadora depois da ação da fosforilase. Ela retira esse resíduo ainda com 3 moléculas de açúcar, coloca no final da cadeia linear. E esse verdinho aqui, essa glicose aqui verdinha, ela vai ficar disponível para sair também pela ação de uma outra enzima. Então, quando está na cadeia linear alfa-1,4, é a glicogênio fosforilase. Quando está chegando perto da ramificação, vem uma outra enzima desramificadora e coloca tudo isso linear para que aqui volte a fosforilase a atuar e quebrar essas extremidades de glicose. Aqui é o esquema que está no Lehner, dá para ver isso com bolinhas, assim, com esses esqueminhas de losangos que ficam mais didático talvez, tá? Então, aqui está o glicogênio, aqui está a ligação alfa-1,6, os finais não redutores. A glicogênio fosforilase vai tirando esses açúcares até que chega neste ponto, onde vem essa enzima desramificadora, transfere esses 3 moléculas para o final e deixa essa glicose aqui, que vai sofrer uma ação de uma enzima, dessa enzima desramificadora, nessa atividade de glicosidase, quebra essa ligação alfa-1,6 e libera a glicose livre, não é glicose 1-fosfato, tá? E aqui está, portanto, o nosso polímero desramificado, portanto, agora ele segue sofrendo a ação da fosforilase até chegar em glicose e disponibilizando glicose para o organismo. Bom, mas aí a gente formou glicose 1-fosfato. E vocês lembram que o intermediário chave nesse metabolismo de glicose não é glicose 1-fosfato, é glicose 6-fosfato. Então, essa glicose 1-fosfato, mais uma vez aqui, ó, aqui a gente representa a enzima, a serina, que é aquele aminoácido que tem uma extremidade OH, que tem, portanto, aqui que está fosforilada. Ela fosforilada, esse último carbono, carbono 6, portanto, se liga a esse fosfato, tem a gente aqui um intermediário, que é a glicose 1,6-bifosfato, e essa aqui agora, esse fosfato que estava no grupamento 1, na ligação 1, glicose 1-fosfato, vem para a enzima novamente e a gente é uma enzima isomerase, que então transfere esse grupamento fosfato da enzima para o grupo 6 e o do açúcar volta para o sítio ativo da enzima no resíduo de serina. Ok? Então agora formou glicose 6-fosfato. O destino disso agora vai depender das condições metabólicas e a gente vai ver isso na regulação. Bom, aí o glicogênio quebrou. E agora a gente precisa ver, então, como é que a gente qual é a rota de síntese de glicogênio. Bom, o glicogênio, para ser sintetizado, a gente tem que imaginar, são várias glicoses que vão ser juntas, unificadas, de maneira a formar aquela molécula complexa, com ligações alfa-1,4 e com ligações alfa-1,6. Só que para isso é um pouco mais complexa a síntese do que a degradação. A fosforilase, glicogênio fosforilase, é a enzima responsável pela quebra. Pela síntese é a glicogênio sintase. O nome ajuda a gente a guardar quem é responsável por um, quem é responsável pelo outro, pela outra rota. Mas para a síntese de glicogênio requer um primer, um iniciador, que tenha pelo menos 8 resíduos de glicose. E para isso vai aparecer uma proteína, uma outra proteína aí, diferente da enzima, que vai acoplar para que essa reação aconteça. Só que antes tem aqui só um esquema geral. Essa glicose vai ser, vamos dizer assim, ativada por um UDP.
UDP é uma uracila adenina fosfato. Vocês lembram que a gente viu ATP, GTP e todos os nucleotídeos? A diferença aqui é que a base nitrogenada e o fosfato e o açúcar desse nucleotídeo, a base é uma uracila. Portanto, essa glicose vai se ligar a esse UDP e ativada pela glicogênio sintase, ela vai adicionar a glicose a partir da extremidade não redutora desse glicogênio. E aí o glicogênio vai ficar elongado em N mais 1 resíduos, tá? É simples assim nesse esquema, mas a gente vai ver com algum detalhe como é que isso acontece. Bom, lembra que eu falei que precisa de uma proteína, a glicogenina? Essa glicogenina é uma proteína que no seu resíduo de tirosina na posição 194 está nessa dobra dessa proteína. E é aqui que primeiro vai ser adicionado pelo menos uma glicose, se acopla à glicogênio sintase, essa é sim a enzima que vai ser responsável pela continuidade da cadeia, e aqui vão ser adicionados, ou para que comece a síntese do glicogênio, esse sistema aqui tem que ter pelo menos 8 resíduos de glicose ligados nesse sistema aqui. E aí a glicogênio sintase, a UDP glicose vai transferindo essas glicoses e tem a glicogênio sintase e mais uma vez tinha uma enzima que desramificava. Aqui também tem uma enzima que ramifica, é aquela que vai fazer a ligação alfa 1,6, não a ligação alfa 1,4 da enzima da glicogênio sintase. E aí essas moléculas vão sendo sintetizadas, trazidas por essa glicose ativada pela uracila de fosfato e a molécula de glicogênio vai sendo sintetizada dentro dessa estrutura. Então precisa ter um centro de síntese inicial até que essa molécula seja sintetizada. Em um esquema a gente vai ver que eles chamam isso de core. Core é o centro, tá? Bom, e aí aqui só para exemplificar como acontece a enzima ramificadora. A enzima ramificadora detecta essa presença desse core, tá? Ó, faltando 4 resíduos para atingir esse core, ela corta esse resíduo todo de alfa 1,4 e linka aqui numa ligação alfa 1,6. E isso vai promovendo com que esse glicogênio tenha ramificações a cada 4 resíduos, e isso vai dando muitas extremidades não redutoras para essa molécula. Revendo, a gente vê esse esquema que está lá no VOAD. A gente aqui tem, então, a ativação da UDP, da UTP, formando a UDP-glicose, e essa UDP-glicose agora vai sendo adicionada ou transferida essa glicose para o resíduo de glicogênio, formando esse óxion intermediário, e que vai se ligar aqui, ó, na extremidade 4, formando uma ligação alfa 1,4. Essa é a glicogênio sintase, tá bom? Então, e aqui a formação, então, o glicogênio crescendo em uma molécula a mais. Aqui como a gente está vendo. E mais uma vez mostrando o esquema da ramificadora. Que ele vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, corta um pedaço dessa molécula aqui, coloca aqui e promove uma outra ramificação, fazendo com que se tenha cada vez mais extremidades não redutoras. E o glicogênio vai ficar esquematicamente com uma molécula assim. Então aqui a glicogenina, né, que está ancorada lá, fornecendo essa estrutura inicial, aqui as primeiras e as ramificações que vão surgindo a partir de cada uma dessas etapas. Quando acaba a formação desse glicogênio, essas últimas moléculas aqui todas as extremidades terão finais não redutores, que é o que vai sofrer a ação da fosforilase, que vai quebrar. Então, por isso que quanto mais extremidades não redutoras, mais efetiva é a quebra desse glicogênio e rápida, o que é necessário. E aí, como é que a gente vai pensar nisso na síntese dessa molécula, né? Ou sintetizou,
e degradou. Tem as duas rotas, são enzimas diferentes, mas como é que a gente vai regular isso dentro do organismo? Esse slide que está no Leninger junta um pouco essas ideias, tá? Tem muitas versões dessa junção e dessa explicação do metabolismo em vários livros. E a gente pode discutir, mas eu escolhi essa para ficar mais claro. Vamos raciocinar. Quando é que um organismo vai sintetizar glicogênio? Quando ele tiver glicose disponível, não é mesmo? Quando ele tem glicose disponível? Quando ele acabou de comer, quando ele acabou de ingerir fonte de carboidratos. Então, quando a gente acaba de ingerir fontes de carboidratos, o que a gente tem? O hormônio que sinaliza que precisa colocar tudo isso para dentro? A insulina. Então, quando a gente tem insulina, a gente tem, portanto, a ativação da glicogênio sintase. Porque nesse caso, vocês se lembram que a gente já falou isso lá na regulação da neoglicogênese e da glicólise. Quando a gente tem insulina, a gente não tem a fosforilação das enzimas. Então, quando a glicogênio sintase não está fosforilada, ela fica ativa. E ela ativa vai promover a síntese de glicogênio. Mas quando a gente está num estado, quando a gente vai precisar quebrar glicogênio? Quando a gente não tem glicose circulando e vai precisar mobilizar a energia, a reserva de energia. Quando isso acontece? Quando você está sem ingerir carboidrato há algumas horas ou há muitas horas, como a gente viu naquele gráfico já que eu mostrei para vocês da neoglicogênese. E o que acontece quando a gente tem uma baixa concentração? Lembra lá o que motivava a neoglicogênese e a gliconeogênese? Era a fosforilação da enzima. Quando a gente tem glucagon, o glucagon, quando é liberado, ativa a proteína quinase que vai fosforilar tanto a sintase quanto a fosforilase, quer dizer, a síntese e a quebra. Só que a fosforilação inativa a sintase, mas ativa a fosforilase. Então, a fosforilação, ao mesmo tempo, controla uma rota, limita e promove que aconteça a reação no caminho inverso. Lembra que eu falei que a fosforilação é importante nisso? E nesse caso é o que a gente vê aqui. Então, quando fosforila, ativa a sintase. Ativa a fosforilase, desculpa. Ativando a fosforilase, que está aqui fosforilada, a gente vai ter a quebra do glicogênio. E quando isso vai acontecer? Quando o organismo está precisando de energia. Então, portanto, libera glucagon, que vai promover a quebra. Isso no fígado e no músculo. Isso é o hormônio que diz, olha, se precisar fugir ou correr, vamos lá, precisa de energia. Então, a epinefrina que vai liberar ou sinalizar para que aconteça essa quebra. Portanto, quando não está fosforilada, ativa a ação fosfatase, ativa a síntese de glicogênio, de gordura. Se o glucagon é liberado, glicose baixa, ativa a fosforilação das enzimas, que vai favorecer a quebra do glicogênio. Então, a síntese e a quebra do glicogênio são processos que são regulados reciprocamente. Então, ou um vai ou o outro vem. Os dois acontecendo ao mesmo tempo não pode acontecer, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Essa explicação aqui eu vou dar na aula síncrona, com mais detalhes a respeito dessas mobilizações que acontecem dos hormônios, tá? A gente vai se fixar na aula síncrona nesse slide aí. E aqui relembrando o que acontece quando a gente ingere, começa a ver, depois de 4 horas, glicose baixa, tem que começar a ver a quebra desse glicogênio. Aqui, ó, glicogenólise. E esse glicogênio, portanto, vai ser mobilizado para quebrar através da fosforilação, a ativação da enzima que vai quebrar esse glicogênio, ok? E restabelecer esse equilíbrio dentro do organismo. Bom, vamos ver o que acontece então quando a gente está
no fígado. Aqui, ó, um exemplo do fígado, quando o glucagon é liberado. Quando o glucagon é liberado, ou epinefrina, né, o hormônio da fuga, adrenalina, ele vai estimular esses receptores na parede do fígado. E são esses receptores que vão desencadear que moléculas que estão dentro aqui do fígado venham a desencadear a degradação do glicogênio a ponto de promover a formação de glicose que pode ser transportada para outros tecidos. E quando a gente tem glicose circulando, esse transportador de glicose, que a gente também já viu, vai colocar a glicose para dentro do fígado e levar à síntese de glicogênio. E se isso for no músculo? No músculo, por exemplo, se a gente tem aqui uma sinalização, se tem insulina, insulina é porque tem glicose. Então, você vai levar a síntese de glicogênio e a glicose que está aqui no músculo também é desviada, se tem em excesso, não está precisando de energia, para a síntese de glicogênio. Portanto, o músculo, aqui ó, a glicose entra, ela não sai do músculo, lembra? E por que que não sai? Porque aqui a gente não tem fosfatase, lembra? Agora, se tem a sinalização do hormônio, ó, precisa liberar energia, ele vai ativar esse receptor na parede da célula muscular, que vai ativar o AMP cíclico, que vai levar à degradação do glicogênio e a obtenção de energia através da glicólise, tá? Resumindo tudo isso, fica aqui nesse slide aqui o que está acontecendo entre quando a gente está numa célula do fígado ou na célula do músculo, quais são os ativadores que vão levar ou a síntese ou a degradação do glicogênio em cada uma dessas células. E a gente viu qual é a diferença, qual é o papel do glicogênio nisso e do fígado na quebra e na síntese do glicogênio e qual é o papel do músculo na quebra e na síntese do glicogênio, que são bem diferentes, tá ok? E a gente discute isso na aula síncrona. E comparando aqui já com, olha, fígado, músculo e tecido adiposo. A gente ainda não viu oxidação nem síntese de gordura, mas vai fazer todo sentido para vocês também a gente discutir isso junto, que é como o Voet traz. Nós temos aqui, ó, nesse fed state, o estado alimentado. Se a gente está alimentado, tem liberação de insulina. Um receptor de insulina aqui na parede do fígado vai levar à síntese de glicogênio e, num excesso de carboidrato, a síntese de gordura. No músculo, a gente vai sintetizar o glicogênio, porque aqui tem ali as células que vão colocar essa glicose para dentro. E no tecido adiposo, a formação de gordura. Então, sobrou glicose, vem para o tecido adiposo que está distribuído pelo corpo, tá? E o que acontece se a gente estiver num estado de jejum ou de estresse, né? De estresse também induz isso. A gente vai ter a liberação de glucagon, que vai promover no fígado a quebra do glicogênio, tá? Para a liberação de glicose, e essa glicose vai sair para controlar essa homeostase de glicose do organismo. E o glucagon, também aqui na célula de gordura, vai sinalizar, olha, precisa de energia, quebra a gordura, vai para a oxidação de ácidos graxos. E no músculo, quem vai fazer isso aqui, sinalizar a quebra do glicogênio, é a epinefrina, é o hormônio, que vai ter aqui também um receptor no fígado dizendo, olha, sintetiza a glicose a partir do que você conseguir aí. Ou do glicogênio ou ainda dos outros precursores, como a gente já estudou. E no músculo vai promover também a quebra do glicogênio, assim como a quebra de gordura para fornecer energia para esse organismo, tá? Então aqui a gente resume o que está acontecendo e por que determinada rota vai num sentido ou no sentido inverso, dependendo do estado alimentado ou de jejum ou de estresse, de fuga imposto pela liberação dos hormônios, tá bom? E a gente vai discutir isso. Eu vou até contar uma historinha aí que eu tive que
saí correndo e foi assim... Bom, eu conto na aula síncrona, tá bom? Tive todo o meu glicogênio esgotado em segundos e, bom, enfim. Tudo isso fica organizado de maneira conjunta e dentro daquilo que a gente já falou do metabolismo, de maneira organizada dentro das condições metabólicas. Bom, tem várias doenças que estão associadas ao metabolismo do glicogênio. Bom, todas essas enzimas que estão associadas neste metabolismo de carboidrato, obviamente que se tem deficiência na enzima, a gente compromete seriamente essa rota, e essa rota é uma rota importante para a produção de energia. Então, qualquer distúrbio nessa rota vai promover doenças e algumas podem ter complicações ainda mais graves que outras, tá? E afetar diferentes órgãos também e tecidos, que é o que está nessa tabela aqui. É só para mostrar para vocês a importância ou como essas disfunções podem afetar o organismo. E aqui, para a gente ver algumas enzimas gliconeogênicas que estão nessa atividade, a gente também vai discutir isso bastante na aula síncrona, relacionando mais uma vez o metabolismo do glicogênio com a síntese de glicose ou com a quebra ou com a utilização de glicose como fonte de energia. Tá ok? Falta ainda um último tópico para a gente ver, que é a via das pentoses. Eu vejo isso na próxima aula com vocês, já também juntando todas as perguntas que a gente vai também fazer esse apanhado de tudo, tá ok? Eu vejo vocês então daqui a pouquinho. Até mais, gente!